entrevista à Léo Dias TV, a delegada Maria Corsato, que já teve ligações com outras investigações da Deolane, comentou sobre os novos desdobramentos do inquérito. Quem estuda lavagem de dinheiro, a gente conhece a dinâmica, não é novidade que no entorno do alvo principal, familiares estejam movimentando dinheiro também. Então, no aspecto estudioso, não me traz nenhuma novidade isso. Em meio ao avanço das investigações, Deolane Bezerra decidiu permanecer em silêncio durante depoimento prestado à polícia. A informação foi revelada em reportagem do Estadão. Na prática, a influenciadora utilizou um direito garantido por lei e optou por não responder aos questionamentos feitos pelos investigadores. Ainda, segundo a investigação, Deolane também teria se recusado a fornecer as senhas dos celulares apreendidos durante a operação policial. Mesmo assim, a polícia afirma possuir tecnologia capaz de tentar acessar os dados dos aparelhos para dar continuidade às apurações. A defesa da influenciadora nega qualquer irregularidade. Os advogados sustentam que Deolane estaria sendo alvo de uma investigação exagerada e afirmam que todo o patrimônio dela possui origem legal e devidamente comprovada. Até o momento, Deolane não foi condenada e o caso segue em investigação. As autoridades ainda trabalham para identificar se houve participação de outras pessoas no suposto esquema. Outro ponto que chamou atenção no caso foi a citação do nome de Marcola, apontado como líder máximo do PCC. Após a divulgação das informações, a defesa do criminoso afirmou ao portal G1 que ele não conhece Deolane Bezerra e teria ficado surpreso com a emissão de um novo mandado de prisão relacionado às investigações. Os advogados de Marcola também negam qualquer ligação entre o chefe da facção criminosa e a influenciadora. Segundo a defesa, não existe relação pessoal ou qualquer tipo de contato entre os dois. O caso continua cercado de repercussão nas redes sociais e segue sendo acompanhado de perto pelas autoridades e pela opinião pública. Enquanto isso, a polícia tenta reunir novas provas para esclarecer o suposto esquema investigado. Olha só, vamos embora agora em direto ao vivo. Nós vamos conversar com a delegada Maria Corsato. Ela escreveu um livro em que um dos capítulos é dedicado a Deolane Bezerra e a história dela. Delegada, a senhora participou comigo já da Léo Dias TV, foi uma ótima participação, por isso nós chamamos a senhora para conversar conosco aqui. Quero agradecer a sua disponibilidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro, mas eu queria entender, delegada, rapidamente e de uma maneira prática e fácil para que a telespectadora entenda por que a Deolane ontem, ou quando teve a oportunidade no depoimento de falar e de se defender, optou por ficar calada. Que estratégia é essa? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Cris. Boa tarde, equipe. Boa tarde, plateia. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês de novo aqui e mais tarde poder falar do livro novamente. É o seguinte, o investigado, o indiciado, ele tem um direito básico que é de ficar em silêncio, de não fazer prova contra ele mesmo. Então, apesar dessa campanha publicitária que eles estão fazendo, de que não foi dado oportunidade dela falar, que ninguém chamou durante 4, 5 anos de investigação, ela não foi chamada a se manifestar e se justificar, no momento que ela teve a oportunidade de falar, ela não quis. E por que não quis fazer? Porque o advogado que está entrando no caso, ele ainda não conhece a investigação por inteiro. Então, ele precisa montar uma tese de defesa. Se de repente ela fala qualquer coisa e depois não encaixa na tese de defesa lá para frente, vai se perceber que tudo que eles montarem vai ruir como um castelo de areia. Entendi. Exatamente. Mas assim, a senhora não acha que é pior ficar calada nessa altura do campeonato? Olha, da experiência que eu tenho no trabalho, né, são 25 anos, às vezes a gente faz prisões em flagrantes, que o indiciado, ele quer falar, ele fala, eu fiz, eu roubei, eu matei, foi por causa disso. Então ele coloca, ele desabafa, ele põe tudo. Porque ele não tem nada para esconder. Agora, quando você tem a oportunidade de falar,
e você reclama que não pôde falar, e aí você é chamado a falar e não fala, é porque você precisa justificar e criar uma tese de defesa. Porque você não tem o que explicar para as acusações que estão sendo feitas. Então você precisa inventar uma tese de defesa. Principalmente, doutora... Ela tá mantendo o silêncio. Principalmente, doutora, como nós havíamos entrevistado aqui vários delegados, inclusive o secretário de Segurança Pública, diz que há uma investigação robusta e provas robustas quanto ela, em relação a ela. Quer dizer, como é uma investigação robusta, são muitas explicações que a pessoa precisa dar, né? Cris. Delegada, boa tarde. Obrigada pela participação. Boa tarde. Pode falar, por gentileza. É assim, tudo que está saindo na imprensa, né? Então, provavelmente, esse sigilo dessa investigação caiu, né? Do inquérito principal, esse sigilo caiu. Então, por isso que todo mundo tem muita informação. Ela foi enquadrada pelo delegado e pelo Ministério Público como um membro ativo de uma organização criminosa armada, né? E também por associação ao tráfico de drogas. É algo muito grave. E tem também a lavagem de dinheiro. Então, tem operações financeiras ali que ela não vai conseguir explicar. Que ela diz que tudo tem contrato de trabalho. Então, a hora que for se justificar, vão perguntar para ela, essa operação financeira aqui, tá, 700 mil reais, tem um contrato de prestação de serviço? Bom, se ela apresentar um contrato, porque papel aceita tudo, ela vai ter que demonstrar que a empresa que pagou tinha capacidade financeira para pagar. E aí, aquela empresa que ela disse que pagou vai ser chamada para se explicar, cadê o dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Então, nesse momento da experiência de investigação, eles não têm como explicar essas transações. Eles precisam criar explicações. Delegada, a gente leu... Para as operações financeiras. A gente leu aqui ao vivo a carta, né, que ela dita para a irmã, segundo as próprias, né? Ali no final da carta está escrito que a Deolane não escreveu, que foi a irmã que escreveu, mas ela ditou a carta. Então, existe aí, a gente vê... dois diálogos acontecendo, né? Um de não vou falar, né, oficialmente para a justiça, mas vou falar com o público, né? Então, por isso, escrevo uma carta. Essa estratégia pode ajudá-la de alguma maneira? Não. Ela está demonstrando que ela está desafiando o poder público. Ela está querendo colocar os seguidores dela contra a administração da justiça. Quem está desenvolvendo essa tese está se equivocando. Porque, assim, ela continua, assim, ela está gerando risco para a segurança pública. Ela tá criando risco. Então, ela fala, não deixaram eu falar. Quando ela é chamada para falar, ela não fala. Aí ela vem a público e ela quer falar com a população. O que ela fala na internet, o que ela fala na carta, não vai fazer parte do processo. Porque para o processo, tudo tem que ser crivado por uma atuação do delegado de polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, ela está desafiando o poder público. Ela continua desafiando o poder público. Isso não é bom para quem está com prisão preventiva. Deixa eu ver se eu pensei em outra coisa quando eu vi a carta e eu queria tirar essa dúvida com a senhora, ok? Porque é o seguinte, uma das fontes de renda legais que a Deolane tem, porque é o seguinte, com as contas bloqueadas, ela precisa de dinheiro. Sim. Ela precisa de dinheiro para pagar os advogados. Sem dúvida. Concorda? Caros, inclusive. Caros e precisa de uma renda lícita para pagar esses advogados. A única fonte de renda, ela só tem duas empresas que eu saiba lícitas. Porque as outras ela disse que não tem. Não tem. As 37 ela. que ela diz, que a justiça diz que são dela, ela diz que não são. Isso. As duas empresas que eu tenho conhecimento que a Deolane tem são a empresa de cosméticos, ok? E a empresa, a Bet 01, que a Bet é dela. E essas duas empresas, basicamente, precisam da audiência do Instagram dela e de alguém que faça propaganda. Quando ela pede às pessoas para não largarem a mão dela, para não abandonarem ela, eu vi ali no sentido, olha, eu preciso que vocês continuem frequentando as minhas redes sociais, eu preciso que vocês continuem movimentando a minha renda para que eu consiga ter dinheiro lícito. Com as contas bloqueadas, meu amor, a situação fica muito feia. Sim. Fica muito delicada. Ou eu posso estar louco nessa situação ou não, doutora? Não, você não está louco. Você tem pertinência o seu raciocínio. Mas é o seguinte, em relação à Bet 01, eu não sei se a movimentação dessa conta foi bloqueada pela justiça neste momento.
Em relação à empresa de beleza, eu acredito que tenha sido bloqueada. Então, se alguém comprar os produtos de beleza dela, que eu não sei quem é que produz, e tem que ver se na investigação eles vão ver onde é que fica quem produz, se quem comprou material para poder fazer, é uma coisa bem longa. Então, não vai conseguir, se comprar os batons, os perfumes, não vai conseguir chegar o dinheiro nela. Da Beth, eu não sei se já foi bloqueado, né? E ela movimentar a rede social dela, o que ela pretende hoje não é tanto o dinheiro, porque ela deve ter dinheiro guardado em algum lugar, né? Alguma coisa, deve ter alguma reserva, deve ter alguém pagando, amigos, não sei. O que acontece é, ela precisa da rede dela ativa para ela poder lidar com a opinião pública. Ah, tá. Ela precisa disso, ela precisa ter um canal para mostrar a carta, para mostrar que ela é vítima, e a partir dali eles fazerem cortes e continuar com aquela inteligência de comunicação. Porque o PCC, ele é uma empresa. Ele tem um conselho gestor, onde tem os CEOs, depois eles têm os departamentos, tem o departamento financeiro, tem o departamento do tráfico, tem o departamento territorial e tem o departamento de mídia. Esse departamento de mídia está trabalhando a 100% do vapor. Nós estamos... Fala. Minimizar, que é para poder... Esse departamento de mídia está trabalhando a 100%, que é para poder tornar essa situação toda palatável e tirar o ranço que a população ficou de ver uma pessoa que estava dentro da casa dela envolvida com crime organizado e com tráfico de drogas. Olha só, a gente está conversando com a delegada Maria Corsato, que vai continuar conosco. O delegado, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, mas a senhora só vai responder depois do intervalo, rapidinho. O intervalo é muito rápido, porque a gente está vendo agora que as irmãs e o filho também entraram em outra investigação da polícia, que obviamente vai acabar ligando-os a Deolane Bezerra. Qual a chance deles largarem a mão da Deolane? Daqui a pouco a senhora me responde e a gente volta rapidinho.